recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, nós iniciamos com esta celebração, com este dia, o tempo da Quaresma. E o tempo da Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de salvação. E nós sempre utilizamos essas duas expressões juntas na Quaresma: conversão e salvação. Porque se nós não nos convertermos, nós não seremos salvos. Jesus, o Salvador, abriu as portas do céu para nós, nos possibilitando assim a salvação. E a salvação consiste na união com Deus na eternidade. Nós seremos salvos um dia, e a salvação consiste justamente nisso: unir-se a Deus na eternidade. Só que a porta que Jesus abriu é uma porta estreita. Jesus, ele diz no Evangelho: fazei todo o possível, todo o esforço possível para passar pela porta estreita, porque muitos vão tentar, mas não vão conseguir. Preciso se esforçar. A porta do céu é uma porta estreita, ou seja, embora esteja aberta para nós, embora nós sejamos salvos por Jesus, nós precisamos fazer a nossa parte e corresponder a esta salvação, corresponder a isso que Deus deu para nós. E esta correspondência é a conversão. Então precisamos nos converter, ou seja, corresponder à salvação que Jesus nos oferece, com a sua entrega, com o seu sacrifício, com a sua morte e ressurreição. Então a Quaresma é esse tempo de conversão para a nossa salvação. Nós todos queremos ser salvos, mas nem sempre estamos dispostos a pagar o preço da salvação, que é a conversão, que é algo exigente, que é algo do dia a dia, que é algo que nos toca do início ao fim da nossa caminhada terrestre. Nós precisamos de uma conversão contínua, diária, progressiva, que não acaba nunca, a não ser com a nossa morte. Então isso é exigente, mas é necessário para a nossa salvação. Queremos ser salvos, portanto precisamos nos converter. E a Quaresma é este tempo favorável, é um tempo em que a igreja, digamos assim, se predispõe mais ainda, mais profundamente a esta conversão, ajudando os seus filhos e filhas com este tempo, nas leituras bíblicas, também com os instrumentos aí que nós temos na igreja, tanto na oração, os sacramentos, para esta conversão. Então, é um tempo favorável em que toda a igreja se predispõe juntos a mudar de vida, a avaliar a própria caminhada e a melhorar aquilo que precisa ser melhorado, a converter aquilo que precisa ser convertido. No tempo da Quaresma, nós nos utilizamos, podemos dizer assim, de 3 instrumentos ou de 3 atitudes para esta conversão. De modo especial, a oração, a esmola e o jejum, que foi o que nós acabamos de ouvir no Evangelho. A oração, a esmola e o jejum. Na Quaresma nós rezamos mais, não só liturgicamente, com todas aquelas celebrações que a igreja propõe, vias sacras, celebrações penitenciais, caminhadas, terços, missas, a própria confissão sacramental, não só liturgicamente com a igreja, em comunidade, mas também nós intensificamos as nossas orações pessoalmente. E muitas pessoas então fazem propósitos na Quaresma de rezar o terço todos os dias, ou o rosário todos os dias, terço da misericórdia, as leituras bíblicas, novenas, enfim, cada um tem aí o seu propósito de oração para a Quaresma.
E é necessário mesmo a gente intensificar as nossas orações. De repente, se a gente costuma rezar 15 minutos por dia, na quaresma seria bom dobrar esses minutos aí e rezar 30. Se eu não costumo rezar todos os dias, na quaresma, de repente eu faço o propósito de rezar todos os dias, para que depois esta prática, que virá com o esforço da quaresma, se torne um hábito na minha vida, uma virtude. Então é um momento da gente rezar mais profundamente como igreja, mas também pessoalmente, Então você deve fazer aí um cronograma de oração diferenciado na quaresma. Então preciso rezar, preciso orar mais ainda em vista desta conversão que nós almejamos. Além da oração, também a prática da esmola. O que é a esmola? A esmola é você ajudar alguém que precisa. Nós costumamos dizer que esmola é dar dinheiro para o mendigo, Mendigo pede uma esmolinha e a gente dá uma moedinha para ele. Não é só isso, é isso também, mas não só. Esmola é a caridade, exercida em favor dos irmãos. Então a prática da esmola, da caridade na quaresma, nós também precisamos intensificar. Ajudar quem precisa, uma cesta básica, um alimento, uma roupa, mas não só, ajudar também dentro de casa, Quem sabe nesta quaresma, aquelas pessoas, que não gostam de lavar louça, comecem a lavar. Quem sabe nesta quaresma, aquelas pessoas que não gostam, de passar a vassoura na casa, comecem a passar, Pelo bem da mãe, que faz isso todos os dias, desde que você nasceu, pelo bem do seu pai, que trabalha todos os dias. Hoje, ou nesta quaresma, eu vou colocar a roupa suja que está no chão, sempre que eu encontrar, eu vou colocar no cesto de roupas sujas. Pode ser uma prática de esmola, de caridade. Então a caridade é ajudar quem precisa, é assim favorecer com o seu esforço, não só com o seu dinheiro, com o seu tempo, quem precisa. Então nesta quaresma também devemos fazer caridade, dar esmola, ajudar as pessoas de fora que precisa, mas sobretudo dentro da nossa casa. Não se esqueça disso, Você pode e deve praticar a esmola dentro da sua casa, ajudando aquelas pessoas que vivem com você. E é claro, sem fazer alarde, sem fazer alarde. Jesus no Evangelho diz: quando você der esmola, não toque a trombeta diante de você, dizendo que está dando esmola. Faça isso silenciosamente, porque o Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Porque se você coloca nas redes sociais, a foto da esmola que você está dando, você já tem a recompensa, que são os aplausos daquelas pessoas que estão vendo, os likes que você vai receber nas redes sociais. Já será a sua recompensa, mas esse tipo de recompensa é muito provisória e é pouco. Eu quero é o céu, então faça silenciosamente, dê a sua esmola silenciosamente, faça as suas práticas de oração também silenciosamente. Não precisa de Deus e o mundo, aliás, Deus sim, mas não precisa do mundo inteiro ficar sabendo que você está rezando mais, que você está fazendo penitência. É claro que uma vez ou outra a gente conta para as pessoas até para testemunhar fatos, que acontecem em nossa vida a partir daquela penitência, daquele propósito, testemunhos. É importante também às vezes a gente testemunhar, mas também guardar este sigilo, este segredo, no sentido de não fazer como os pagãos ou como os hipócritas, os que Jesus muitas vezes tem grandes embates, com os fariseus, os mestres da lei, porque fazem as coisas para aparecer. Não façam assim, diz Jesus, façam de modo que o Pai do céu veja, e já é suficiente. Também na quaresma nós praticamos o jejum.
Inclusive, os 2 jejuns prescritos pela igreja estão dentro da quaresma: quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Então, hoje é dia de jejum, né? Quem não fez jejum, agora só o ano que vem, né? Espero que todos estejam de jejum hoje, né? Mas hoje é um dia de jejum prescrito pela igreja. Todos devem fazer jejum. Todos que tiverem acima de 18 anos e menos de 60 anos devem fazer jejum na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão. O que consiste este jejum? É muito simples. É você passar o dia com uma refeição completa, somente. E pode ainda fazer 2 pequenos lanches durante o dia. De repente, pela manhã, você come algo, mas muito pouco, uma fatia de pão, uma maçã, não sei, ou um café. Almoça, faz a refeição completa no almoço ou na janta, e depois na janta ou no almoço, no caso, se você, trocar o almoço pela janta ou a janta pelo almoço, você come outra coisa, mas pouca coisa. Como eu disse, uma fatia de pão, uma maçã, algo parecido. Então, o jejum é muito simples. É você passar o dia com uma refeição completa. Hoje é dia de jejum e sexta-feira da paixão também. Além do jejum, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão é dia de abstinência. Abstinência de quê? De carne. Carne de porco, de frango, de vaca. Só é permitido comer carne de peixe ou frutos do mar neste dia. Então, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão, além do jejum, também tem a abstinência de carne. E toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne, a não ser que seja um dia de festa. Por exemplo, na semana, depois da Páscoa é a 8ª da Páscoa, então não é semana de fazer abstinência nem jejum. Naquela sexta-feira da 8ª da Páscoa não se faz penitência. E outra sexta-feira que de repente coincida com o dia de São José, se for dia de São José, uma solenidade, não se faz jejum. Ou Natal, digamos que o Natal, dia 25 de dezembro, caia na sexta-feira, não é dia de jejum e abstinência. Então o jejum, esta prática tão necessária que a gente vive mais intensamente na quaresma. Podemos dizer assim que estas práticas todas consistem na nossa penitência quaresmal. Nossa penitência quaresmal. A penitência não é algo assim para pagar pecados. A penitência são estas práticas que me ajudam a pôr freios nas minhas paixões desordenadas. Minhas paixões desordenadas. Nós somos desordenados. Nós bebemos demais, nós comemos demais, nós dormimos demais, nós festamos demais. Tudo em nós é demais. Então a penitência é para a gente colocar o freio em tudo isso. Que a gente não pode ser controlado pelas nossas paixões. Porque se a gente é controlado pelo prazer, pelas paixões, nós não somos capazes de amar. Porque no fim das contas, tudo isso é para que você ame mais a Deus e aos irmãos. E esta é a conversão. A verdadeira conversão é o amor. Então você vai rezar mais, você vai jejuar, você vai dar esmola, para que no final de tudo isso você ame muito mais, com o coração mais generoso, ame a Deus e aos irmãos. Esta é a conversão verdadeira. Nós nos convertemos para o amor, não para a gente ser bonitinho, não para a gente ser santinho, no sentido assim pejorativo, arrumadinho, bonitinho, puritano. Não, é para a gente amar de verdade a Deus e amar de verdade os irmãos e irmãs. É para isso que a gente se converte. Esta é a santidade, esta é a verdadeira conversão. Então vamos viver esse tempo de penitência, meus irmãos, para vencermos as nossas más inclinações, as nossas paixões desordenadas,
para que a gente seja capaz de amar mais a Deus e aos irmãos. No final desta quaresma, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. E queremos celebrar esta Páscoa de coração purificado, purificado dos nossos pecados, dos nossos vícios, dos nossos exageros, purificados dos nossos egoísmos. Nós queremos celebrar a Páscoa do Senhor. Então, que todos tenham uma santa e abençoada quaresma e que se empenhem muito, o máximo possível, para que esta quaresma não seja mais uma em sua vida, em que você faz e nada muda, que você faz e continua a mesma pessoa egoísta, que só pensa em si, que só pensa nos seus prazeres, incapaz de dar a vida dentro de casa e fora de casa, na igreja e na sociedade. Nós queremos ser mais, cada dia mais, parecidos com Jesus, que deu a vida por cada ser humano, que não reservou nada para si, que deu tudo, até a última gota de sangue. Mas para isso é preciso vencer os nossos egoísmos e as nossas paixões. Que esta quaresma nos ajude. Sejamos homens e mulheres novos ao final deste tempo quaresmal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora nós vamos rezar sobre as cinzas